E aí a gente avalia, né, essa variação, porque eu estou falando que a alelazão azim, como que eu obtenho essa informação, né? Eu posso inferir essa informação a partir de dado de fenótipo. Então, por exemplo, eu sei que lóbulo de orelha solto está relacionado ou ao genótipo azão ou ao genótipo azão-azinho. E o lóbulo de orelha preso está relacionado a azinho. Então, a partir do fenótipo, eu posso inferir o genótipo. E aí eu posso aplicar, né, poderia calcular na sala, por exemplo, tentar avaliar quem é homozigoto, quem é heterozigoto, e fazer ver a frequência, né, do azão e a frequência do azinho, considerando, né, os lóbulos de orelha de cada um da sala. E aí a gente verifica, será que tem equilíbrio essa população da sala ou não? Né? A gente espera que não esteja, porque não tem cruzamento ao acaso, não é uma população pamítica. Então, de cara, a gente já sabe que não atende essas duas premissas do teorema. Então, provavelmente não vai estar em equilíbrio. Mas a gente pode obter isso de várias formas. Né? Uma forma é a partir de enzimas que representam os alelos. Então, eu posso pegar um dado morfológico que me permite inferir, né, o alelo, mas eu posso pegar, por exemplo, dados de enzima, que é o que vocês vão fazer na aula prática. Né? Na aula prática, vocês têm os géis lá, que a gente discutiu lá na aula anterior, e aí, quando tem uma banda só, é homozigoto, quando tem duas bandas, é heterozigoto, certo? Então, uma forma da gente avaliar a frequência é a partir daí. Uma outra forma é a partir de dado de DNA mesmo, tá? Então, aqui, cada coluninha dessas representa um indivíduo. Tá vendo que só esse indivíduo tem essa bandinha bem forte aqui? Quem tem essa bandinha aqui bem forte significa que tem o bacilo da lepra, certo? E aí vejam que na verdade, desculpem, para poder ter o bacilo da lepra, precisa ter essas duas bandinhas. Uma que está aqui em cima, tá vendo que está 336 pares de base? E uma outra forte aqui embaixo. Então, uma forma de eu detectar se o indivíduo tem lepra, né, se aquela alteração que ele tem lá de sintomatologia é lepra, eu posso fazer esse tipo de análise de DNA que eu avalio a presença dessa mutação, que somente essa bactéria que causa a lepra apresenta, certo? Que aí vai aparecer no gel na forma de duas bandinhas, que é o caso aqui. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão? Como que a gente obtém a informação da mutação das populações? Okay. E aí, pessoal, da aula prática que vocês vão fazer, né? A mosquinha que eu falei para vocês que é a invasora, essa mosquinha bonitinha. Próxima vez que vocês olharem na fruteira da casa de vocês, provavelmente vocês vão conseguir enxergar. Ela é muito diferente das outras, tá? Ela é um pouquinho maior que aquelas moscas de fruta e ela apresenta esse par de listras, né? Então tem duas listras na região dorsal, então que são muito evidentes, né? E aí aqui o que vocês vão fazer na prática é avaliar as frequências desses alelos aqui, certo? Do loco ST3, que é uma forma também da gente só lembrando que cada um desses alelos surgiu por mutação. E aí o trabalho, né, que foi no meu mestrado que eu determinei esse sistema, e aí o trabalho é esse aqui, tá, do meu mestrado, e que eu estudo essa mosquinha desde que ela foi introduzida aqui no país. E aí no doutorado, eu quis entender melhor a distribuição dessa variação, né? Então no mestrado eu descobri que existiam essas variações alélicas, né, nessa espécie, e a população do Brasil que eu estudei, ela tinha essa variação, e aí eu resolvi ver isso no Brasil, né? Como que essa variação ocorria no Brasil. E aí, quando eu fui fazer o pós-doutorado, eu resolvi repetir, né, para verificar se as populações elas evoluíram, né, ao longo do tempo. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, em coletas que eu realizei em 2004 entre 2004 e 2006, vejam que o que está representado aqui em azul no gráfico é a frequência do alelo ST2S. E o que está em vermelho é a frequência do ST2F. E aí vejam que, quando eu fiz o estudo lá no doutorado, vejam que tinha, né, uma frequência relativamente alta do ST2S, que em populações mais para baixo, mas essa população, por exemplo, aqui da Bahia, ela apresentava
uma frequência relativamente alta. 100% das amostras que eu analisei, na verdade, tinha esse alelo. Agora, no pós-doutorado, depois de 15 anos, né, desse primeiro estudo aqui, veja o que aconteceu com as frequências. Tá vendo que não tem mais o mesmo padrão na distribuição do... Gente, meu gato tá aqui e ele tá me atrapalhando. Peraí, Frank. Tá vendo que não tem o mesmo padrão de... se a gente olhar, por exemplo, a proporção de azulzinho, a proporção de vermelhinho, não é a mesma que eu encontrei em 2004, 2006. Então, isso aqui é uma forma de eu avaliar a evolução das populações a partir, né, das frequências desses alelos que evoluíram por mutação, certo? O outro loco, lembra que tem dois locos, né? Tem esse loco ST2S, que é esse primeiro que eu mostrei, e tem o loco ST3, que tem 4 alelos, que é até o que vocês vão analisar na prática. Olha o que acontece quando a gente trabalha com um loco que tem uma variação, um polimorfismo maior. Tem mais alelos para ele. Então, aquele loco anterior tem 2 alelos só. Esse loco são 4, né? Frank, peraí. Fala oi pro pessoal. Oi. Esse loco tem 4. ele tá terrível esses dias. Não sei o que tá acontecendo, tá derrubando tudo. Né, Fran? Bom, aí só para vocês verem aqui, vejam que cada cor aqui, no gráfico de pizza, representa a frequência de um alelo, né? O azul clarinho é o alelo S31, o amarelo é S32, o vermelho é S33 e o verde é S34. Então, se vocês analisarem aqui, por exemplo, vejam que praticamente as populações do Nordeste, né, do país, não apresentam altas frequências do alelo S34. Inclusive, tem populações que nem apresentam, né, esse alelo. E aí, no estudo que eu fiz em 2018, vejo que praticamente todas as populações têm esse alelo, certo? E se a gente analisar aqui de forma geral, é um alelo que ele é encontrado praticamente em todas as populações do Brasil. O que você quer, Frank? Certo? Pessoal, entender essa questão das mutações, a variabilidade e qual é o significado disso nas populações? Sim. A gente vai discutir agora outros exemplos, tá? Então, no caso, por exemplo, da cor de pele. Se a gente analisar as populações originais, tá? Eu não estou falando das populações que foram posteriormente miscigenadas, que é o caso do Brasil, tá? Então, as populações que ocupavam as áreas geográficas, né, originalmente. Então, basicamente, tem um predomínio, né, de populações de pele mais escura nas regiões tropicais, né, e populações de pele mais clara nas regiões temperadas. Então, vejam que a área continental da região temperada norte ela é maior do que no sul, no hemisfério sul. Então, vejam que tem um predomínio muito grande, né, de populações de pele clara nessas regiões. Só que quando a gente analisa aqui as populações da América, vejam vocês aqui que os padrões de coloração de pele, eles são muito mais parecidos, né, com aqueles das populações, por exemplo, aqui, ó, das regiões do Oriente Médio, do norte da África, aqui, né, do sudoeste asiático e tudo mais, do que com as populações da região tropical mesmo. Então, a gente esperaria, em virtude da localização, né, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontrasse populações com esses padrões mais aqui da África, né, populações de pele mais escura, e nos Estados Unidos a gente esperaria populações com padrões mais da Europa. E, na verdade, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, as populações apresentam, né, um padrão de pigmentação que é mais comum para as populações, né, árabes e asiáticas. Porque o norte da África, basicamente, ele é ocupado por populações árabes, não pelos africanos de pele negra, né, mas pelos árabes. Então, você tem lá árabes e você tem os asiáticos. E aí, qual é a questão, né? Porque existe uma questão evolutiva, quer dizer que essa variação genética, ela tem uma relação com o fator ambiental, que é a radiação solar,
né? A pele escura, ela é mais, digamos assim, adaptativa em região de alta radiação, que acontece nas regiões tropicais, e a pele clara é mais adaptativa em regiões de altas latitudes, que é o que acontece nas regiões temperadas. Por quê? O excesso de sol está relacionado a câncer de pele. E a pele escura, ela previne, né? Ela, de alguma forma, atua como um fator que limita a ação da radiação solar. Só que, ao mesmo tempo, né, que a radiação solar está relacionada a câncer de pele, ela também está relacionada à síntese de vitamina D, que permite uma boa formação de ossos. Então, quando a gente vai para a região temperada, a radiação solar é menor. Então, o indivíduo de pele escura, ele tem digamos assim, uma tendência muito grande a desenvolver raquitismo. Agora, imagina um grupo, né? Eu estou pensando numa situação atual, né? A gente tem toda uma tecnologia que pode auxiliar, né, no caso, né, desses ossos que são mais fracos, né? Agora, imagina uma situação pré-histórica, no qual indivíduos, né, de pele escura chegam em regiões de alta latitude, e aí eles desenvolvem raquitismo. Imagina que a locomoção é a pé e o teu osso é fraco. Então, só de você dar um passo, você pode quebrar a perna. E quebrar a perna para um organismo nômade é sentença de morte, né? Então, provavelmente deve ter tido mecanismos de seleção que favoreceram, né, indivíduos de pele mais escura nas regiões tropicais, de pele mais clara na região temperada. No caso da América, a gente pode atribuir isso ao efeito de fundador, porque provavelmente a população, que os grupos populacionais, né, que colonizaram as Américas, eles vieram, né, de grupos ancestrais que têm sua origem no Sudeste Asiático, né, que migraram ao longo, né, das costas asiáticas até passar pelo Estreito de Bering e migrar para a América, certo? Então, na verdade, esse padrão de pele aqui, ele pode ser devido justamente a esse efeito do fundador das populações, né, que colonizaram a América há mais ou menos 20 mil anos. Entenderam essa questão da cor de pele, pessoal? Sim. E aí vamos para a questão do tipo sanguíneo. Não sei se vocês sabem, mas o tipo sanguíneo, ele é determinado pela presença de determinados antígenos na superfície das hemácias. E esses antígenos, né, eles, esse mesmo sistema genético que está relacionado à produção de antígeno, também está relacionado à produção de anticorpos. Então, por exemplo, uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela tem o antígeno A na membrana da hemácia, porém ela produz anticorpos anti-B. Por isso que uma transfusão de pessoas do tipo B para o tipo A provoca uma reação imunológica, tá? Que leva à coagulação do sangue. E aí, como há uma produção de anticorpos, esses anticorpos eles não são usados necessariamente para evitar uma transfusão sanguínea. Tá? Os anticorpos eles estão relacionados à defesa contra micro-organismos. E aí, guardem essa informação. Quando a gente analisa a frequência, né, do alelo B, que está relacionado ao tipo sanguíneo B e AB, vejam que quanto mais próximo do amarelo e azul, menor a frequência, e quanto mais próximo, né, do rosa e vermelho, maior a frequência. Então, quando analisa a Europa aqui, né, Inglaterra, a Escandinávia, né, a Península Ibérica, a região da França, a região da Itália, Alemanha. Então, veja aqui que praticamente toda a Europa ela tem uma baixa frequência do B. À medida que a gente vai analisando as populações, né, que ocupam áreas da Ásia, vai aumentando a frequência desse alelo. Quando a gente analisa as populações, né, da Índia e populações, né, da costa leste, né, asiática, do lado leste, do leste asiático, vejo que aí aumenta a frequência. E à medida que a gente vai para o norte, reduz a frequência, certo? E aí isso se colocou uma questão, né, por que varia, né, e tem uma variação que ela é mais ou menos, você tem uma variação biogeográfica e ela é contínua, né? Então não é que você tem lá, por exemplo, em Portugal, baixa frequência, né, do tipo B, e na Espanha alta frequência. Não, você tem um grau, né, do aumento da frequência à medida que vai caminhando para o leste asiático, né?
E aí, ao se analisar os micro-organismos, né, que frequentemente estavam relacionados a doenças, né, nas populações, o que, que se descobriu? Aqui no Brasil é bem misto, viu, Ana? Porque a gente tem colonizações múltiplas, né? Então, como a gente tem também muita colonização asiática, o tipo B é relativamente alto, a despeito da gente ter uma formação populacional muito forte com português, espanhol e italiano, que aí tem o predomínio do tipo A, certo? E de negros, né? E indígenas, que é a proporção maior do tipo O. Então, o que acaba acontecendo é que a gente acaba tendo alta frequência de A e O, por causa, né, das populações europeias e africanas e indígenas, né, que compõem a população brasileira, só que ao mesmo tempo a gente teve muita migração de árabes, é, asiáticos, né, japoneses e tudo mais, e isso traz uma frequência muito alta de tipo B para o Brasil. Então, por exemplo, não é raro a gente encontrar pessoas do tipo B nas nossas aulas. Geralmente a gente faz um levantamento aqui, aqui é tipo B ou tipo AB, né? Se a gente pensar na que tem muito europeu e muito indígena e muito africano aqui no Brasil, a gente esperaria que tivesse muito A e muito O, e que raramente tivesse algum B. Mas o que a gente acaba percebendo é que sempre tem alguém tipo B, por causa dessa influência das outras localidades. Na Inglaterra é tipo A também, viu, Laura? Na Inglaterra é tipo A. Tá vendo aqui, ó, que tem uma frequência muito baixa. O tipo O ele é frequente em populações africanas e indígenas. O tipo A é frequente em populações europeias e o tipo B ele é frequente em populações asiáticas. E tem a ver com a questão do tipo de microorganismo. Então, o que se verificou é que, por exemplo, é muito comum na Europa microorganismos que tenham antígenos muito parecidos a antígenos tipo B. E aí, quem é tipo A produz anticorpos anti-B. Então, é como se o indivíduo já nascesse com um sistema imune capaz de combater esses micro-organismos, né, que apresentam antígenos tipo B na membrana. E o contrário acontece na Ásia. Entenderam essa questão, pessoal, da variação do alelo relacionado ao tipo sanguíneo B? Sim, professor. Ó, de qualquer maneira, o alelo B ele não tem uma frequência alta mundialmente, tá? Mesmo quando a gente pensa que a frequência dele é alta na Ásia, ainda assim existe bastante gente A e O na Ásia, tá? O B ele é mais frequente na Ásia, mas não quer dizer que lá a frequência do A e do O sejam baixas, tá?